Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Uau! Em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. Quero louvar a Deus pela vida desses homens e mulheres de Deus que servem nessa casa através desse ministério de adoração. Vocês veem que nós temos uma equipe incrível, né? Meninos e meninas extremamente talentosos, né? Muito usados por Deus. Então, nosso coração se alegra, né? Nós temos 3 equipes e, meu Deus, Deus cada vez mais usa eles de uma forma tão incrível para ministrar nos nossos corações. Inclusive, uma vez por mês, inclusive no próximo sábado, nós temos a nossa casa de Obed-Edom. E durante das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, sempre antes da nossa Santa Ceia, nós temos esse sábado 12 horas de adoração, oração e intercessão aqui na igreja. E você é convidado para participar com a gente, amém? Você pode escolher um horário e vir participar com a gente. Também ser um adorador nessa casa. Afinal de contas, nós entendemos que o papel da adoração, ela não cabe apenas a um ministro de louvor, a uma equipe de louvor. É a igreja do Senhor adorando ao Senhor. Amém, igreja? Então você é convidado a fazer parte com a gente, a escolher um horário. Fala, eu vou separar um horário do meu dia para ir lá juntamente com os meus irmãos e adorar o Senhor. Levantar um altar ao Senhor. Porque o que a gente tem dito, inclusive o pastor Nilson ministrou quarta-feira aqui a respeito disso, sobre a questão da adoração. Por que tem muita gente que tem dificuldade de adorar quando está dentro da igreja? Porque acha que adorar é cantar uma canção, e às vezes você não sabe a canção, aí você não adora. A adoração, ela começa lá na sua casa, dentro do seu quarto. Ela começa quando você levanta logo cedo de manhã. É Mateus 6,6, entra no seu quarto, busca o Senhor no secreto e Ele vai te responder no secreto. Amém? E te recompensará. Ele está dizendo, se você buscar o meu coração, eu vou recompensar você. Se realmente você desejar estar conectado a mim, eu vou ouvir a sua oração e vou te recompensar. Levante um altar de adoração ao Senhor. Levante um altar de adoração ao Senhor. Tenha uma vida de devoção à palavra. Os nossos casais que estão fazendo o nosso curso de casais, eles sabem, eles têm todos os dias uma missão. Eles têm a missão de fazer a devocional todos os dias juntos. E aí eles têm que publicar no nosso grupo dos casais a foto deles depois da devocional, e ainda com os temas que eles aprenderam dentro do curso. Por quê? Porque a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende. Não pode ser apenas algo que você ouve. Se você não praticar, ela não toma forma, ela não se torna verdade na sua vida. A Bíblia, ela é verdade, mas ela vai ser verdade na sua vida quando você praticar ela, quando você viver a palavra de Deus. Então entenda que a Bíblia, a palavra de Deus por si só, ela é verdade. Ela é fundamento, mas ela vai se tornar fundamento na sua vida e verdade na sua vida quando você praticar ela. Senão não tem sentido. Amém? Quero ler com você esse texto. Não, NVI, tá? Rodrigo, não sei se está aí para você na sua tradução. NVI. 1 Coríntios 9, capítulo 9, a partir do versículo 24. Quero louvar a Deus também pelos aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. Que Deus também possa entrar poderosamente na tua casa, tocar o teu coração e mudar a história da sua vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: vocês não sabem de que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Segurei um pouquinho. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa
que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa imperecível. E ele continua dizendo, pode passar. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem um alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Segura um pouquinho aí, pode deixar no texto, tá? Presta atenção que o apóstolo Paulo fala algo poderoso nesse texto. Ele fala de uma corrida que ele começou a correr desde o momento que ele teve um encontro com o Senhor, a caminho de Damasco. Algo que impactou a vida dele, que mudou a história dele, mas que começou a estabelecer dentro dele um novo padrão de conduta e de alinhamento. Eu sempre digo o seguinte: a salvação em Cristo Jesus, ela vem por graça, não é por merecimento. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é porque somos bons, é porque Deus é bom, Deus nos amou e Deus deu Cristo por mim e por você. Cristo pagou um resgate pelas nossas vidas. Ele nos resgatou através do que havia de mais poderoso no universo, que era Ele mesmo. Ele entregou a sua vida e teu sangue nos lavou. Mas entenda uma coisa, querido, isso não significa que a sua caminhada de fé, sua caminhada cristã, não vai lhe custar algo. Pelo contrário, muitas vezes vai lhe custar tudo. Só que o apóstolo Paulo está falando uma grande verdade, pastor Angélica. Ele está dizendo assim: muitos competem por algo que é terreno, para receber uma coroação, para receber um troféu, para receber um prêmio que vai ser perecível, porque o tempo passa. Igual nós celebramos sempre com os nossos meninos aqui, que, diga-se de passagem, são campeões mesmo, né? Porque 3 vezes campeões, 2 vezes seguidos no futebol, na Copa Gospel aqui. Nós celebramos com eles, nós vibramos com eles em cada jogo, em cada vitória. Quando eles recebem os troféus, a gente celebra com eles, mas depois esse troféu está guardado lá no meu gabinete. E eu sempre digo para eles que o mais importante não é o troféu, mas é o exemplo que eles dão dentro e fora de quadra, porque isso é permanente. O troféu, ele é transitório, a premiação, ela é transitória, mas a sua vida em Deus, ela é permanente. A sua vida em Cristo, ela é permanente. A sua vida em Deus, ela não termina aqui, ela começa aqui, mas ela vai por toda a eternidade. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós: ei, entenda uma coisa, que tudo que a gente construir aqui é importante, mas não tem mais valor do que a presença de Deus, do que aquilo que Deus nos chamou para construir nele e com Ele. Só que nós precisamos entender de que tudo isso vai custar algo, vai ter um preço sim. Se você um dia entrou na igreja e você ouviu que a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, os teus problemas acabaram, foi uma mentira o que você ouviu. Então agora significa que eu entreguei a vida para Jesus, que eu fiz uma aliança com Cristo Jesus, e agora eu não vou passar por nenhum problema, não vou passar por nenhuma aflição, não vou ter luta. Mentira, vai ter sim. A jornada vai ser intensa, e muitas vezes a jornada vai ser pesada, muitas vezes a jornada vai ser dura, muitas vezes vai ter vontade de correr e bater o sino, dizer: não, eu quero desistir, eu quero parar. Só que é o próprio Deus que nos chamou, é o próprio Deus que nos capacita, que nos dá força para continuar. Nesses dias atrás mesmo, a Edna estava comentando comigo, falando: pastor, tem vezes que eu chego aqui no restaurante para trabalhar, eu estou arrebentado, cansada fisicamente, emocionalmente, mas daí eu vou lá, coloco uma canção e começo a adorar o Senhor. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus vem dentro desse restaurante e Ele me coloca de pé de novo. Ele renova as minhas forças físicas, as minhas forças emocionais, o meu espírito começa a saltar dentro de mim. Por quê? Nós precisamos entender que não é na força do nosso braço, mas é na força do Senhor. Apóstolo Paulo, depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele teve que lidar com muitas situações difíceis. A primeira coisa que o apóstolo Paulo teve que lidar é realmente mudar a vida por completo. Ele era alguém que
perseguia os cristãos. De repente, ele estava do outro lado do jogo. Passou a ser um perseguidor, ou melhor, um perseguido. Ele tinha uma estrutura física que dava para ele poder, autoridade e recursos. De repente, ele teve que abrir mão de tudo isso para viver algo que ele nem sabia como ia ser. Sabe o que é lindo em Deus? É que muitas vezes Deus vai nos levar a dar um passo que a gente nem sabe como que vai ser o próximo passo. Parece loucura, né? Mas quantas vezes Deus fala para nós, nos dá uma direção, mas a gente nem sabe como que vai ser o próximo passo. Quando Deus chamou Abraão para uma missão, Ele diz assim, ó, você sai da tua casa, da tua parentela, quer dizer, no lugar onde você tem conforto, estabilidade, mas que tem prendido o teu coração, e você vai para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. Ele não tinha nem mostrado a terra ainda. Entenda que Deus é um Deus de detalhes, mas muitas vezes Ele vai ocultar alguns detalhes na nossa caminhada até o tempo certo. Ele não vai contar às vezes o próximo passo, para que você entenda que os seus passos têm que ser de fé, confiando nele e não em você e nem nas suas habilidades. A primeira coisa que ele teve que lidar também, uma das primeiras coisas foi com a rejeição. Porque ele passou a ser rejeitado e perseguido pelos seus antigos colegas, mas ele também passou a ser rejeitado pelos seus novos colegas, pela igreja do Senhor. Os discípulos tinham uma inquietude em relação a Paulo, e dá para entender, né? Afinal de contas, Paulo, por muitas vezes, foi um instrumento para perseguir e matar cristãos. Eles viram, ou souberam de Estevão, por exemplo, que foi morto, apedrejado aos pés de Paulo. Havia uma inquietude no coração deles, dizendo assim, nós sabemos que Deus pode mudar histórias, mas será que de fato esse homem foi transformado por Deus? Então Paulo teve que sofrer com a rejeição de um lado, dos seus antigos colegas que passaram a persegui-lo, mas também da sua nova família, a igreja do Senhor, os novos discípulos. Durante toda a caminhada de Paulo você vai ver que havia uma inquietude, inclusive no coração dele, porque muitos questionavam inclusive o apostolado de Paulo, dizendo, mas ele não andou com Jesus, como que ele pode ser um discípulo como nós? Por quê? Porque Deus é extraordinário. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não é o meu padrão, não é o seu padrão, é o padrão que Deus estabeleceu. Por isso que tem gente dentro da igreja que fica louco, diz assim, mas como que pode? Eu estou 10 anos, 20 anos dentro da igreja, de repente chega um menino que acabou de chegar e Deus está usando de uma forma extraordinária. É sim, porque para Deus não importa tempo cronológico, o que importa é coração rendido. Às vezes Deus pega o mais improvável, como Ele pegou Davi no meio daquele pasto e transforma num rei segundo o coração dele. Ou Ele pega José dentro de uma prisão, tira de dentro da prisão e estabelece como governador num país estranho. Sabe por quê? Entenda que o modo de Deus trabalhar não é o meu modo, não é o seu modo, mas é o modo perfeito. Ele tem algo estabelecido. E por isso, muitas vezes os cristãos de hoje não sabem lidar com a rejeição. Uma das coisas que eu mais ouço, as feridas que muitos carregam, inclusive muitos de vocês que estão aqui, é porque não sabem lidar com a rejeição. A rejeição que sofreram desde pequeno, pelo pai, pela mãe, pela vida, pelas pessoas que te cercam, e muitas vezes dentro da própria igreja, talvez você se sente rejeitado. Entenda uma coisa, se você se sente rejeitado, ou se você já foi rejeitado, então louve a Deus, porque você pode ter sido rejeitado por pessoas, você pode estar passando por processos difíceis, sendo rejeitados por pessoas, mas você foi amado por Deus, você foi chamado por Deus, Deus escolheu você. E aquilo que talvez poderia ser um obstáculo na sua vida, Deus quer que você transforme isso num combustível para você ir adiante. Porque se você parar no meio da caminhada, no meio da sua corrida, para poder olhar para as suas feridas, para começar a lamentar e lamber as suas próprias feridas, sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar e você não vai concluir a sua jornada de fé, você não vai concluir a sua caminhada, a sua corrida com Deus. Por quê? Porque aquele que para lamentar não prossegue. Deus não te chamou para lamentar, Deus te chamou para aprender com aquilo que você viveu.
que você está vivendo. Deus te chamou para transformar, para ressignificar aquilo que você está vivendo, para que você permaneça na sua corrida de fé. Então, no meio da sua corrida, você vai enfrentar muitos obstáculos, e vai ser muitas vezes difícil, sim. Em nenhum momento o Senhor disse que seria fácil. Você ouviu isso em algum momento, que seria fácil? Você já leu na Bíblia que em algum momento seria fácil, filho? Não. Ele disse: se prepara, porque a sua jornada vai ser difícil. Vai ter espinhos no caminho. No mundo você vai ter aflição. Só que Ele nos deu o exemplo de como viver e como vencer. Mas sabe o que é mais lindo, Cris? Ele disse algo: uma coisa eu prometo para vocês: eu estarei com vocês até o fim, até a consumação dos séculos. Ah, esse aleluia foi tão fraco porque você não entendeu. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a prova que você está enfrentando. Eu não sei qual é a batalha que você está vivendo. Mas uma coisa eu sei: Ele está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Por isso você não precisa temer. Ele está com você. Ele é socorro presente no tempo da aflição. Ah, pastor, mas está difícil. Está difícil, então corre para Ele. Abra o teu coração dizendo: Senhor, eu estou correndo para o Senhor porque está difícil. Entra no teu quarto, clama por Ele, chora na presença dEle, clama para Ele, e Ele vai ouvir o seu clamor. O Senhor diz: eu estou estendendo as minhas mãos na cá. Eu estou estendendo as minhas mãos para você que está clamando por mim, para você que está pedindo socorro, para você que está dizendo: Senhor, eu não estou tendo forças. E Ele diz: mas eu sou a sua força. Eu sou a sua força. Eu sou a sua esperança. Entenda uma coisa: você nunca vai crescer fora do seu propósito. Todos nós fomos chamados para cumprir um propósito. Existem alguns propósitos que eles são padrões. Todos nós fomos criados para adorar o Senhor, para adorar o Criador. Todos nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. O peixe foi criado para nadar. A ave foi criada para voar. Você foi criado para adorar o Senhor. E é por isso que tem gente que se sente literalmente um peixe fora d'água. Porque se você não estiver realmente em Deus, preste atenção, tudo que você construir aqui na terra nunca vai fazer sentido. Nunca vai preencher o teu coração. Por quê? Porque se você não estiver nele, tudo que você construir à sua volta não vai ter significado, não vai ter sentido. Não vai trazer sensação de plenitude, não vai trazer sensação de vitória, de sucesso. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter tido sucesso em muitas áreas da sua vida, mas vai ter fracassado na principal, que é ser um filho, uma filha de Deus. Mas dentro dessa jornada de fé, existem propósitos diferentes que cada um de nós fomos chamados para cumprir. Cada um de vocês carrega algo precioso da parte de Deus, e que talvez você não entendeu ainda. Porque talvez você está igual aquela historinha do cisne no meio dos patos, né? E aí se sentiu o patinho feio. Ah, mas eu não tenho lugar, eu não encaixo em nenhum lugar. Nossa, parece que nada dá certo para mim. Não, é porque você não entendeu ainda que tem um lugar definido para você. Tem uma característica que Deus colocou em você. Tem uma beleza que Deus colocou em você. Tem dons que Deus colocou em você e ninguém mais. E tem uma missão que Deus colocou para você cumprir nessa terra, um propósito para você viver. Existem pessoas que estão esperando neste momento serem tocadas por Deus através de você. Então, por mais que você se ache pequeno ou talvez sem valor, entenda que você tem um valor, você é importante. Eu olhei para Maria, agora eu me lembrei de você, né, Maria? Pequenininha, mas com uma grandeza dentro dela, né, Aline? É uma leoa, né? Tem cara assim de ursinho carinhoso, mas de repente vira uma leoa. E eu me lembro que essa menina, tão tímida, uma vez o pai dela falou assim:
Ô Maria, canta pro pastor ver. Ela toda tímida, não saía nem, não pai. E aí um dia eu fui dar um jeito de ouvir ela. Falei, meu Deus, essa menina tem um potencial incrível, nem ela sabe. E eu me lembro exatamente, Maria, o dia que você subiu aqui nesse altar, filha, pegou o microfone, só faltava entrar dentro da parede, né? Assim, tentando se esconder assim. De repente, ela com aquele tamanho dela, ela abriu a boca, a presença de Deus veio no ambiente de uma forma tão forte, com essa voz incrível que ela tem. Eu falei, meu Deus, que potencial. Quantos anos você tem, filha? 14 anos, meu Deus do céu. Se com 14 anos já canta tudo isso, irmão, você imagina daqui 10 anos. Por quê? Talvez a Maria olhava para si, para dentro de si, e não enxergava a beleza que tinha, o potencial. E aí Deus teve que revelar a ela. Hoje você vê que mesmo ela tendo uma característica de alguém que é mais... Eu não posso dizer que a Maria é um pouco mais recatada, porque ela não é, né? Porque quando ela se solta, né? Mas ela é alguém mais... Como que você diz que é a sua característica, amor? Introvertida. A Maria, mesmo tendo essa característica de alguém introvertida, quando ela sobe aqui hoje, ela se permite ser usada por Deus com todo o potencial que Deus colocou dentro dela. Ela não apenas canta, ela adora, e flui de dentro dela aquilo que Deus colocou nela. Entenda que é isso que Deus quer que você compreenda, que existem características que Ele colocou dentro de você e Ele quer extrair de dentro de você. Pastor, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. E quem disse que para glorificar a Deus ou para cumprir o propósito de Deus é só quem canta ou quem prega? Tem tantas coisas que você pode ser usado por Deus para glorificar a Ele. Tem gente que Deus deu o dom de riqueza. Você tem noção disso? Há homens e mulheres de Deus que quando colocam a mão naquilo, prospera e cresce. Deus quer usar você para ser um potencializador das obras do Senhor sobre a terra. Ser um agente de Deus para cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, para trazer velocidade no avanço do reino. Você entende que é um lindo quebra-cabeça, onde Cristo é a peça principal desse quebra-cabeça, mas Ele vai encaixando sozinha, cada um dentro da posição correta. O problema é que tem gente que é para jogar na ponta esquerda e está querendo jogar no gol. Tem gente que está querendo ser atacante e Deus está falando, não, mas a sua posição é na defesa. Aqui na igreja é interessante, né? Nós temos alguns que querem sempre estar lá no ataque, né? O Pedro já entendeu a posição dele. Ele sabe que ele é na defesa. E na posição dele, ele se tornou um dos melhores da cidade. E na posição dele, Deus deu para ele a abraçadeira de capitão. Ah, mas não precisa estar na frente, não precisa estar lá fazendo gol. E não que ele não faça gol, né? Porque de vez em quando faz uns golzinhos ainda. Mas ele entendeu a posição dele. E o time passa a confiar nele, na voz de comando dele. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Queira ser aquilo que Deus te chamou para ser. Porque você só vai crescer verdadeiramente quando você se encontrar dentro do seu propósito. É igual o pastor Jefferson estava falando aqui no início, dizendo, cara, eu entendi o quanto que Deus tem me permitido crescer nesse tempo. Por quê? Porque ele começou a se encaixar dentro daquilo que ele é, nas características dele. E eu me lembro quando ele veio para cá, eu disse, filho, entenda uma coisa, Deus te trouxe aqui, não é para você ser uma cópia do Fabiano, do pastor Fabiano, é para você ser você, o Jefferson, o pastor Jefferson. Assim eu disse para ele, assim eu disse para o pastor Claudemir, para o pastor Nilson, para as pastoras, sejam vocês. Porque se Deus trouxe vocês para somar com a gente nessa caminhada, é para completar a gente em algo que nós não somos capazes de fazer sozinhos. Isso é o reino de Deus. Há uma beleza dentro de vocês. Tanto que você pode ver, aqui está a pastora Rê atrás dessa câmera, está o pastor Nilson lá coordenando a transmissão.
Nós somos um corpo, nós estamos em movimento, e o cabeça desse corpo é Cristo, e é Ele que tem que ser glorificado, porque o bom aqui não sou eu, não é você, é Ele. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Sabe o que eu entendo? Qual é a minha missão da pastora Angélica, inclusive nessa igreja? Eu não sei quantos anos Deus vai nos permitir ficar aqui, mas é uma coisa que eu disse para o pastor Djalma. Eu disse assim: mas eu entendo, porque a nossa missão é dar continuidade a esse legado que é a Igreja Arca Missões, uma plataforma internacional do reino de Deus, para que filhos continuem sendo gerados, para que essa igreja cresça, expanda e continue alcançando pessoas nessa cidade, nesse estado, nessa nação. E que daqui saiam homens e mulheres de Deus que vão ser enviados para todos os lugares dessa terra. Você faz parte de tudo isso. Você faz parte dessa missão. Você faz parte dessa família. Você faz parte desses sonhos, que não é o meu sonho, não é o sonho de Judá Bertelli apenas, e de Zilda Bertelli, que disseram sim ao Senhor há 20 anos atrás, mas é um sonho que nasceu no coração de Deus, e foi Deus que te chamou para estar aqui, fazendo parte desse sonho, e começar a gerar junto com a gente filhos. Deus tem filhos para você, e não apenas filhos no seu ventre físico, mas filhos espirituais. Deus quer gerar em você milhares e milhões de filhos, talvez. A oração que nós temos que começar a aprender a orar é: Senhor, dai-me filhos, senão eu morro. Dai-me filhos, senão eu morro. Porque todo filho foi chamado para cumprir um propósito, de frutificar sobre essa terra, de gerar filhos nessa terra, filhos de Deus. O ID é para todo mundo. O propósito do ID é para todos nós. Então entenda, primeiro, o propósito para glorificar a Deus é de todos, Saulo. Saulos, é teu filhos. O propósito para glorificar a Deus é de todos nós. O propósito de ir pregar o Evangelho é para todos nós. Eu não sei pregar, então prega com a sua vida. Que a sua vida seja um testemunho, que as pessoas leem a sua vida e se inspirem e dizem: uau, eu quero servir esse Deus que ela serve, que Ele serve, mesmo sequer sem Ele abrir uma boca, sem sequer sair uma palavra da boca dele e da boca dela. Eu preciso correr, porque a gente já vai encerrar. Mas entenda que não pare, porque assim como Paulo, corra a sua corrida com fidelidade, permaneça firme e termine o seu percurso com honra. Não pare, não recua. Cada passo no propósito de Deus vale a pena. Sabe por quê, Bruno? Que adianta, filho, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família? Cada passo em Deus vale a pena, porque cada passo nele é certeiro, é preciso. Então não pare na sua corrida de fé. Está cansado? Descanse. Remonta as estratégias. Sabe por quê? Nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros. Nós estamos correndo, Alex, uma maratona. E às vezes pode ser que você ali não esteja em primeiro lugar, mas ainda tem um longo percurso pela frente, Luiz. Sua jornada é longa, a corrida é longa, Pedro, mas cada passo nessa corrida, ela é importante, porque o Senhor está construindo em mim, construindo em você, para depois construir através de você. Há um processo. Não pule etapas desse processo, porque às vezes a gente tem tanta vontade de chegar lá, de vencer, de conquistar, porque a gente muitas vezes acredita que a corrida é só ali, 100 metros, 200 metros. Não, filho, a corrida é longa, e quem vence essa corrida é quem chega no final. E é quem chega no final. Ele disse: ao vencedor eu darei a coroa da vida. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Você não corre apenas por um prêmio,
você corre para receber o que há de mais precioso, a coroa da vida dada por Deus. Por isso, Arabacê, enquanto o mundo tenta nos moldar a uma forma genérica, Deus desenhou você de forma única, com um chamado específico, com dons e marcas que não vão se repetir, porque tem características que só estão em você e ninguém mais. Ele não te fez de forma genérica, Ele te fez, pastora Solamita, pastor Claudemir, de forma precisa. Desenhou, Caio, em você e na sua família algo perfeito, para viver o perfeito de Deus. Eu fico doido da vida, inclusive, vocês sabem que eu pego no seu pé e da Cássila, né? O talento que vocês têm, o dom que vocês têm, glorifiquem a Jesus com aquilo que vocês carregam da parte de Deus. Vocês não foram chamados para ser qualquer um, vocês não são uma família qualquer, por isso não se comportem como uma família qualquer. Ah, mas eu queria viver uma vida comum. Tem um monte de gente querendo viver uma vida extraordinária. Vivam aquilo que Deus chamou vocês para serem, uma vida extraordinária. Para de se contentar com a vida comum. Não que vida comum seja ruim, mas tem coisas maiores para fazer, tem campos maiores para alcançar, tem coisas maiores para viver, tem coisas que Deus quer que você viva nessa terra enquanto você tem vida, para que você viva o propósito que Ele tem para você. Por isso, a palavra do Senhor diz, coloca para mim em Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, o apóstolo Paulo diz, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu avanço para que os que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Talvez você já viveu muitas coisas nessa vida, algumas coisas boas, outras coisas ruins, mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi algo, eu me esqueço de tudo que ficou para trás, para que eu possa prosseguir para o alvo. Tem gente preso nas dores que viveu, mas tem gente preso nas conquistas que viveu, ou até nas conquistas que perdeu. Uma coisa eu entendo: nada do que passou vai voltar, nada do que passou eu tenho como recuperar. Eu não posso ficar preso no bom das coisas que eu vivi, porque quem fica preso no bom não vive o extraordinário de Deus, não vive o novo. Lembra o que foi ministrado domingo passado aqui? Tem gente que não consegue viver o novo, porque está sempre preso no velho. Ah, mas lá atrás foi bom, mas lá atrás aconteceu isso comigo. Tá, mas passou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Porque, Wesley, a corrida não pode parar, filha. A corrida não acabou. Por isso que o Senhor te colocou de pé de novo, porque a corrida, ela continua. Está difícil, o Senhor te coloca de pé de novo. Está sem forças, Ele diz: eu sou sua força. Para poder encerrar, não negocie a sua essência para se encaixar. Vou repetir: não negocie a essência que Deus colocou dentro de você para poder se encaixar aos padrões deste mundo, para se encaixar aos padrões dos seus colegas, dos seus amigos, da sua família. Ah, mas lá no ambiente que eu vivo todo mundo faz assim. Então faça diferente. Ah, pastor, mas lá na igreja uma boa parte das pessoas eles fazem assim. Faça diferente, faça a diferença. Não queira se encaixar só para poder agradar os outros. Seja você. Não apague a sua luz para não incomodar. É tão triste isso, mas tem gente que se esconde, se anula, dizendo: mas eu não quero incomodar ninguém.
Deixe a luz que Cristo colocou dentro de você brilhar e resplandecer. Pastor, mas estão se incomodando. Que bom que estão se incomodando. Que se incomodem. Sabe o que é interessante? Esses dias eu ouvi algo que me deixou com o coração bastante apreensivo. Uma pessoa disse assim: não, pastor, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida nesses dias. Está tudo dando certo. Mesmo não indo para a igreja, mesmo não congregando, está tudo certo. Eu disse: não entendeu nada. O que o diabo quer muitas vezes é gerar em você uma sensação de que está tudo bem. Cuidado. Porque se não tem obstáculos, se não tem muitas vezes oposição, é sinal de que talvez você está agradando mais o coração de Satanás do que o coração de Deus. Não tenha medo de problemas. Não tenha medo de obstáculos. Essa corrida é uma corrida com obstáculos. Pule os obstáculos, ultrapasse eles, vença eles, mas não fuja. Porque uma zona de conforto e comodismo pode trazer para você morte e morte eterna, para você, para sua casa e para sua família. Pastor, significa então que na minha jornada com Deus, significa que o tempo todo vai ser de batalha, de guerra? Eu vou te dizer que sim. Só que é tão lindo isso, porque no meio da batalha Ele vai te dar desfrute. No meio da batalha Ele vai te dar refrigério. No meio da batalha Ele vai te dar segurança. No meio da batalha Ele vai te dar provisão. No meio da batalha você vai conseguir descansar em paz, porque essa é a paz que Ele promete. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Mesmo no meio de uma tempestade, mesmo no meio de uma guerra, você vai deitar e descansar em paz e segurança, porque Ele é com você. Por isso, não fuja dos problemas. Bata no peito e diga: eu vou resolver eles. Porque o Senhor não te chamou para ter uma vida cômoda e confortável. Ele te chamou para ter uma vida de filho. E filho é aquele que foi colocado para governar e para estabelecer, para guerrear. Numa mão está a espada, na outra mão está a pá, para construir, mas que não se esconde. Não reduz o seu propósito para caber na expectativa de ninguém, porque é um plano que carrega o seu nome e só você vai poder cumprir. Vou repetir: há um plano determinado por Deus, um propósito determinado por Deus, que carrega o seu nome, que tem a sua marca, que tem o seu DNA, e que só você vai ser capaz de cumprir. Por isso, Romanos 12 diz: não se amodem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza. Quero orar por você.